Então, você não consegue mais comprar o que você compraria no passado e hoje com o dinheiro está totalmente desvalorizado frente àquela época, né? Do plano real. Então, assim, eu me lembro benzinho de eu ir na padaria levando R$ 1 e você voltava com 10 pães. Eu não sei Sim, se da tua época aí, da tua adolescência, infância, junto infância. tu já comprava 10 pães ou tu comprava já menos? Sim, eu cheguei a comprar. Eu lembro benzinho que foi diminuindo a coisa. A gente comprava 10 pães, É o, depois comprava é o 8, exemplo mais clássico, 7. né? Que a gente A, lembra. sim, a gente tem uma memória muito boa para essa questão do pão. Mas fora isso, tem tantas outras situações que a gente pode exemplificar. Preço da gasolina, preço de diesel, Sim, preço de alimento, de consumo, bens de consumo, então tudo foi desvalorizando. E é claro que a gente está fazendo esse tipo de comparação, né, de 95 a esse ano, que é 2022, mas isso tá acontecendo tipo ano a ano. Então a diferença que a gente tem de 2022, no caso, setembro de 2022 a setembro de 2021, a gente também teve essa desvalorização, né? Então o Banco Central ele faz esse tipo de trabalho justamente para isso. sim, Mas vale salientar, e é importante que a gente traga isso, é que a inflação ela é algo global, né? sim. A inflação ela é algo que está acontecendo no mundo inteiro. É uma situação que tenha se agravado e se agravou por causa da Sim. Covid-19. Por causa da Então, pandemia, né? muitos países ainda estão engatinhando para a saída dessa situação da Covid-19. Sim. E fora a Covid-19, a gente teve a outra situação, né? Teve essa doença que veio alguma coisa com os macacos, né? O... A varíola dos macacos. A varíola dos macacos. Então, tudo isso faz que o mundo fique em alerta, né? E também a gente tem um grande player no mercado que tem usado a Covid-19, tem a sua política zero contra a Covid-19, tem Hum, feito com que o mundo respondesse e as bolsas do mercado mundial têm respondido de forma cautelosa, que é a China, né? A China é um grande player no mundo, é a segunda maior economia mundial. Tudo da parte, principalmente da parte de chips, semicondutores, é, grandes empresas. Então, hoje mesmo aqui no Brasil, mensalmente, eu e a Haline, a gente compra coisas que vêm da China. hum, Então, não só nós, como o mundo inteiro. O mundo inteiro tem a China como um grande parceiro comercial. Ela faz parte de um cenário econômico. E o fato dela parar com essa questão da política contra a Covid-19, e quando eu falo parar, ela parou tudo, hum. faz com que os preços também subam, né? Mas tu Então a fala gente em que em tem esse relação ao que? choque, A exportação? exportação, Exportação de. importação, consumos também. Então é No, tipo assim, no caso deles, a importação de insumos, né? Assim, de peças pequenas para montagem de alguma coisa. Eles são de uma. produtos, de produtos, né? Então a gente tem esse choque, né? De oferta e demanda e faz com que os preços sempre subam. E Sim. aí a gente tem um índice, né, aqui no Brasil, que se chama o IPCA, que é um índice que mede justamente esse tipo da situação da inflação, né, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, né. Dentro desse índice tem uma cesta de produto,
uma cesta de produto, e isso é medido mensalmente. O IBGE faz essa medição mensalmente e vê como é que está o preço de uma cesta de produtos. Até trouxe aqui para a gente comentar algo. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Eu ia te falar também que eu separei alguns links, né, sobre a inflação, sobre o que está acontecendo agora no mundo, entendeu? Tipo, recentemente, né? Eu vou ler umas matérias daqui a pouco, Uhum. até pra gente comentar sobre, né? Aí eu separei alguns links, aí daqui a pouco a gente vai estar dando uma explanada lá nesses links. A gente tem que. A gente não tem todos os produtos aqui. O que eu vou trazer são algumas categorias. Por exemplo, uma das categorias que faz parte do IPCA: alimentação e bebida, habitação, artigos de residência, vestuários, transportes, saúdes e cuidados, despesas pessoais, educação e comunicação. Essa são as categorias onde se tem uma série de produtos dentro dessa categoria. Vou dar um exemplo. Por exemplo, dentro da categoria de transporte, o que mais a gente vê que influencia na nossa vida dentro dessa categoria é o preço do combustível, por exemplo. Hum, Se o preço do combustível sobe, o IPCA sobe e a inflação está subindo, né? Só para você entender. Um exemplo do pãozinho que a gente volta. O trigo. Se o preço do trigo subir, o que acontece? O preço do pãozinho vai ficar mais caro. Então a gente tem uma corrente que faz com que as coisas vão se inflacionando. Eu citei o exemplo do transporte e do pãozinho, mas imagina o transporte que vai levar o trigo para a padaria. Então você tem uma série de correlação que faz com que esse índice, né, que faz com que a inflação venha a subir, né? sim, E isso daí a gente vale ressaltar que esse tipo de inflação a gente está atrelado à questão de serviço, né? Que é uma das formas com que faz que a inflação suba. sim.